Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, nos dá essa oportunidade grandiosa de estar com os irmãos. O pastor viajou, né? A gente tem essa oportunidade de falar do amor de Deus para os irmãos. Existe uma necessidade muito grande de nós conhecermos a palavra de Deus. Eu não sei se você já passou por uma situação onde alguém faz uma pergunta para você a respeito de alguma coisa de Jesus, de Deus, da Bíblia, e você simplesmente não tem resposta. Aí você diria, não, porque eu não estudei no seminário, portanto eu não tenho todas as respostas. Mas às vezes é uma pergunta tão simples e a gente não tem resposta. E sabe por que isso? Porque muitas vezes nós não priorizamos a palavra de Deus. Ah, irmão, o problema é que eu não sei ler. A Bíblia é tão maravilhosa que ela dá oportunidade a todas as pessoas que saibam ler ou não. Existe um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurados que leem. Olha que maravilha. Bem-aventurados que leem. Bem-aventurados que ouvem. Devo dizer que muitas pessoas não sabem ler e aprendem mais a palavra de Deus do que pessoas que sabem ler. Existem pessoas que não sabem ler e sabem dar respostas maravilhosas através da Bíblia. Existem pessoas que sabem ler e não sabem dar resposta nem a ela mesmo, quanto mais às outras pessoas. Então a questão não está em quem sabe ler, a questão está em quem sabe guardar a palavra de Deus, que é a sequência do versículo. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurados são os que guardam, colocam em prática a palavra de Deus. Dito isso, eu gostaria que nós lêssemos o texto que eu preparei para a mensagem dessa noite. Esse texto está em Romanos, no capítulo 8, o versículo 31 ao versículo 39. Amém? Antes de nós lermos, eu gostaria de contar uma historinha que eu vi lá no meu interior. O rapaz foi se confessar, aí o padre disse: primeiro você tem que fazer pelo sinal. Aí ele disse: seu padre, os palavreados eu aprendi, o que eu não estou conseguindo fazer é espalhar na cara. Aí o padre disse: então conta os seus pecados. Ele disse: o que é pecado? Eu não sei o que é pecado, eu não tenho pecado. O padre disse: meu filho, todo mundo tem pecado. Ele disse: mas eu não sei o que é pecado. Aí o padre disse: meu filho, você não sabe que Jesus morreu para nos salvar? Ele disse: oxê, e ele morreu, eu nem sabia que ele estava doente. Isso significa dizer que esse rapaz não conhecia nada da Bíblia. Devo dizer que muitos cristãos, infelizmente, muitos cristãos não sabem nada da Bíblia. E aí chega numa situação dessa, aí vai dizer: eu não sei nem o que é pecado. Como é que eu vou responder? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Ou quem condenará? Se foi Cristo que morreu por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de vós somos entregues todos os dias à morte, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Curva a tua fronte. Pai Santo, a tua palavra ela é maravilhosa. E nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos pedir que o Espírito Santo esteja falando em cada coração, para que a tua palavra encontre lugar, Pai. Que pessoas entendam a tua palavra, se rendam a Cristo. Esse é o nosso objetivo, Pai. E que possamos responder a cada pergunta, Senhor, que fizer em relação à tua pessoa, que possamos estar preparados para esse fim. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta que todo cristão deveria responder. Pelo menos estar preparado para responder. E a própria Bíblia faz a pergunta. O apóstolo Paulo ele faz a pergunta. Ele diz no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acredito que todas as pessoas aqui têm inimigos ou inimigas. Todo mundo tem inimigo. E muitas vezes esses inimigos que nós temos, não são inimigos que nós fizemos, mas são inimigos que se tornaram. Eu tenho certeza que você tem inimigo ou inimiga que você nem sabe. Sabia disso? Todos nós temos. E aí, irmão, esses inimigos, muitas vezes são pessoas que você falou alguma coisa e a pessoa não gostou, que você fez uma coisa e ela não gostou, e por conta disso, essa pessoa se tornou tua inimiga. Outras vezes acontece muito no meio do namoro. Você tem uma rival. Rival é aquela que quer o seu namorado, ou quer a sua namorada, é o rival. O rival é aquela que não queria que você, aliás, queria que você se separasse, porque está de olho no teu marido. Na verdade é o seguinte, é que todo mundo tem inimigo, de qualquer forma vai acontecer inimigo. Concorrente, você é comerciante, às vezes se torna inimigo seu. Macumba, que alguém bota em você. Ih, irmão, macumba. Quem tem medo de macumba aqui, diga amém. Diga não, irmão, diga não. Eu estava contando essa... Foi na escola? Foi. Que uma vez o irmão Carlos, eu já contei isso uma vez aqui, o irmão Carlos foi embora, deixou a casa dele aí, e eu fui lá, porque ele me falou, rapaz, vai lá, parece que está acontecendo alguma coisa lá, e quebraram a janela e entraram. Quando eu cheguei lá, foi com um primo meu. Quando eu cheguei lá, que entrei, estava uma macumba, 1 litro de cachaça, estava uma galinha lá, dentro da casa do irmão Carlos. Eu falei, eu não sabia que o irmão Carlos tinha inimigo. Eu dei um chute logo na garrafa de cachaça, pá! Rapaz, meu primo me agarrou e disse, faça isso não, você é maluco, e me agarrou e não faça isso, e não faça isso. Por quê, rapaz? Ele disse, você vai ser castigado, rapaz, isso é perigoso. Eu digo, perigoso para tu, para mim não. Mas a verdade é, irmão, é que muitas vezes nós temos esses inimigos. Aí, irmão, será que a gente sabe responder essa pergunta? Foi o apóstolo Paulo que fez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmão. Ninguém será contra nós. Pode até querer ser, mas não vai jamais conseguir, porque Deus não vai deixar. Nós somos filhos de Deus, separados para morar no céu, irmão. Então a resposta dessa pergunta é: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Pode querer nos derrubar, pode trabalhar, pode fazer o que quiser, Deus vai nos proteger, amém? Ninguém. Segunda pergunta que está no texto, versículo 32, que nós precisamos responder com segurança.
a qualquer momento da nossa vida. A segunda pergunta é: Deus nos dará com Cristo todas as coisas? Claro, a resposta é claro. Se Ele não poupou seu próprio Filho e nos deu seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, como que Deus ia negar as outras coisas? E aí a gente pergunta: que coisas são essas? Carro? Casa? Um bom emprego? Uma vida boa? Sim? Sim. Claro, se Deus quiser dar, e o que é que tem? Deus não é dono da prata e do ouro? Dá. Deus pode dar uma casa boa, pode dar um carro bom, pode dar o que Ele quiser, Ele pode te dar. Ele não disse para Salomão: Salomão, pede o que você quiser. Salomão disse assim: eu não quero muita coisa não, quero só ser sábio. Falou assim: então, eu, além de dar sabedoria para você, como ninguém vai ter, eu também vou te dar bens materiais. E deu, e deu, e deu, e deu. O cara foi mais rico do mundo. Deus quer dar, Ele dá. Agora, o que nós não podemos, de forma nenhuma, é estar baseado somente nessas bênçãos materiais e a gente se esquecer da coisa melhor. Porque tem pessoas que não sabem que Deus tem coisa muito melhor para nós, além de carro, além de casa, além de boa vida, bom emprego. Deus tem coisa muito melhor para nós. E muita gente não liga para essas coisas melhores. Estão satisfeitas só com isso. Então a Bíblia diz que se nós esperarmos nessa terra somente isso que eu falei, carro, casa e essas coisas materiais, somos os mais miseráveis, porque Deus tem coisa muito melhor para nós. E o que é que Deus tem melhor para nós, irmão? Perdão, alegria, salvação. E existe coisa melhor do que isso? Não, só existia se você não fosse morrer. Mas você vai morrer? Tem coisa melhor. Porque você pode ganhar tudo o que eu falei, mas vai ter que deixar aqui. Não vai levar não, de jeito nenhum. Conhece aquela parábola que Jesus falou do rico insensato? Que está em Lucas 12? O cara disse assim: eu agora tenho demais. A minha produção foi grande demais, eu não tenho nem onde guardar, portanto, eu vou destruir esses celeiros pequenos, vou fazer celeiros maiores, e vou dizer para a minha alma, eu vou guardar tudo que eu tenho aqui, e vou dizer: agora tu fica à vontade, porque tu tem arroz, tem feijão, tem farinha, tem rapadura, tem tudo que você quiser, para viver a tua vida toda. Aí, a Bíblia diz: hoje mesmo pedirá a tua alma, o arroz vai ficar, a farinha vai ficar, a rapadura vai ficar, o carro vai ficar, vai ficar tudo. Tu não vai levar nada, não vai nem dar tempo de comer a rapadura, né? Ô? É desse jeito. Não podemos confiar em coisas materiais, mesmo sabendo que Deus pode nos dar, e se Ele quiser dar, Ele dá. Agora, viver em prol disso, irmão, é loucura. É loucura. Deus tem coisa muito melhor. A alegria da salvação. Existe coisa melhor do que estar certo de que vai ser salvo? Irmão, eu fico pensando às vezes: puxa, por que é que muitas vezes a gente pergunta para o crente: ei, macho, quando tu morrer, tu vai para onde? O cabo disse: não sei não, quem sabe é Deus. Que crente é esse, irmão? O crente precisa saber onde é que ele vai passar a eternidade. Tem que preparar, irmão. Quando é que eu vou morrer? Eu não sei. Essa semana faleceu uma senhora aqui, que ninguém esperava. Ninguém esperava. Simplesmente foi tomar um banho, sentiu mal, foi para o hospital, 24 horas no máximo ela faleceu. Então ninguém sabe o dia que vai morrer. Portanto, irmão, é confiar em Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a muito tempo. Claro que ninguém está com pressa, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, ninguém está com pressa. Mas é bom estar preparado. E não fazer como esse rico insensato, pensando que a vida ia continuar. E a vida não continuou.
Então a resposta: Deus nos dará com Jesus todas as coisas? Sim, todas as coisas, inclusive as melhores, que são perdão, alegria e a salvação. Terceira pergunta que todo cristão precisa saber responder: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Diz a Bíblia, em 2 Coríntios 5,10, que todos nós, todos nós, crente e não crente, todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todo mundo vai ter que passar pelo tribunal de Cristo. Então tu imagina o tribunal. Eu nunca fui não, mas como é um tribunal? É o juiz, a acusação, a defesa, que mais? E o réu. Aí está lá, Jesus, aliás, Deus no trono, Jesus lá com Deus, à direita de Deus. Alguém pode chegar acusando. Na verdade, vai ter acusação. Jesus vai estar lá como o nosso advogado de defesa, imagina. Aí alguém pode até acusar, mas de repente, irmão, ao nosso lado vai estar Jesus como nosso advogado de defesa. Você já pensou? Cada um lá no tribunal e Jesus dizendo assim: esse aqui não, esse aqui está justificado. Isso aí pode acusar. Mas diz a palavra: quem intentará acusação contra os escolhidos? Pode até acusar, mas não vai conseguir nada, porque Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Aliás, Jesus não é só advogado quando nós chegarmos lá, não. Jesus é nosso advogado hoje. Quantas vezes a gente faz alguma coisa e o diabo diz assim: se lascou, hein, menino? Aí tu diz: Senhor, puxa vida, Senhor, pisei na bola às vezes consciente e pisei na bola às vezes consciente. Muitas vezes inconscientemente a gente faz coisas que a gente não faria depois que a gente aprende. Aí Jesus diz assim: conheço teu coração, rapaz, eu conheço, está perdoado. O diabo acusou a nossa mente e Jesus chegou e disse: isso é corra do cão. Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele não chama de capeta, ele chama de lapeta. Porque se disser capeta, ele vem para cá. Se a gente disser lapeta, ele vai para lá. Então, é esse bicho que nos acusa. Só acusa, porque não vai conseguir fazer nada mais do que isso, só acusação. Porque quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Sabe o que é justificação, irmão? É tentar, tornar justo o injusto, o impuro. Você tem pecado, eu também tenho, todo mundo tem pecado. Mas um dia, diante de Deus, tu vai ser... Deixa eu dizer um negócio para você. No céu só entra santo. Parei, irmão, mas santo é puro, imaculado, que não tem pecado. Perfeitamente, é esse mesmo. Mas eu não sou assim, irmão. Vai ser. Irmão, a Bíblia diz que tu é separado. E o separado é santo. Mas eu tenho um pecado. Mas quando chegar lá, Jesus vai dizer assim: tu não tem nem meio pecado, quanto mais um. Não tem nada, eu justifiquei. Está limpo, tu é santo, tu é imaculado. Todos nós vamos nos tornar imaculados. E não precisa o Papa dizer isso não. Quem vai dizer isso é Jesus, que conhece o nosso coração. Não é ninguém da terra não. Imagina aí. Quem tentará acusação? Ninguém. Pode até tentar, mas não vai conseguir nada por causa do tribunal de Cristo. Primeiro pela morte de Cristo. Cristo diz, aliás, Gálatas 3 diz assim:
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por nós, irmão. Isso é coisa incrível. Ele, além disso, em 1 Coríntios 15, 19, diz: se somente para esta vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, porque Cristo ressuscitou, provando que nós também vamos ressuscitar e morar com Ele. Isso é incrível, irmão, amém? E por que ninguém jamais vai nos condenar? Porque somente pode chegar a intentar acusação, mas ninguém, que é a quarta pergunta, quem condenará os escolhidos de Deus? Ninguém conseguirá a condenar os escolhidos de Deus, por causa da morte de Cristo, por causa da ressurreição e pela contínua intercessão por nós. Você sabia que muitas vezes nós não sabemos orar? Isso é um fato. Muitas vezes nós não sabemos orar. E o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que nós não entendemos, mas Ele entende e Deus entende. E diz também, em Romanos 8:1, portanto, olha que coisa incrível, portanto, agora, já, não é daqui a 10 anos não, é agora já nenhuma condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem, irmão. Não há condenação para os que estão com Cristo Jesus. Ah, irmão, mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Vamos. Mas, irmão, é só por uma questão de cumprimento da palavra. Mas quando chega lá, vai dizer assim: direita, os cordeiros, as ovelhas, justificado, direita, só para receber o veredito. Agora os outros que não têm Cristo, vai dizer: esquerda é bode, ovelha de um lado, bode do outro. É o que a Bíblia diz. Nós somos ovelha, irmão, não bode não, amém? Então, contínua intercessão por nós, por Cristo. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse Deus simplesmente é maravilhoso, amém, irmão? Quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Você sabe responder essa pergunta? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Infelizmente, muitas pessoas... De manhã nós estávamos falando sobre fé. Uma parte lá sobre nível de fé. Cada pessoa tem um nível de fé. E existem pelo menos 4 tipos de pessoas. Eu vou até olhar aqui quais são as 4 pessoas e a questão da fé. Olha, irmão. Existe pessoas que têm fé zero. Fé nenhuma. Aí essas, porque não tem fé, ninguém separou, ela mesmo separou do amor de Deus e foi embora. Eu já vi muita gente aqui se converter, gente se convertendo, se batizam. Eu estava até conversando com meu amigo aqui. Existem muita gente que se batizaram, muitas pessoas se batizaram e foram embora. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem gente que tem uma fé zero. Jesus acalma a tempestade, lá em Marcos 4:35, aí depois que ele acalma a tempestade, ele diz em 4:40,
Ele diz assim, ó, então lhe perguntou, por que vocês são tímidos? Ainda não tende fé? Tem gente que não tem fé não. E está na igreja, irmão? Tá. Os discípulos estavam com Cristo, caminhando com Cristo, dentro do barco com Cristo e não tinha fé. A gente pensa, você tem fé não, é? Aí tem outras pessoas que têm uma fé pequena. Isso está em Mateus 14, 22, que diz assim, Jesus anda sobre as águas. Aquele momento em que Jesus não está no barco e de repente chega de madrugada, no escuro, andando por cima das águas. E os discípulos pensavam que era um fantasma. Aí Jesus chega e diz, eu não sou fantasma não, apóstolo, sou Jesus. Eu sou Jesus. Aí Pedro diz assim, é o Senhor? Pois se for o Senhor, mande que eu vá caminhando aí por cima das águas. Aí ele disse, pois vem. E ele foi. Mas só que, quando ele chegou perto de Jesus, segundo o pastor dizia assim, quando ele chegou perto de Jesus, aí ele pensou assim, caramba, como é perigoso andar em cima das águas. Aí ele começou a descer. E quando ele começa a descer, aí Jesus diz assim, no Mateus 14, 31, aliás, 14, 31, diz assim, imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou Pedro e disse-lhe, homem de pequena fé. Então tem gente que não tem fé nenhuma, e tem gente que tem uma fé pequena. Só que tem outras pessoas que têm uma fé grande. Exemplo, mulher cananeia. A mulher cananeia, que está com a filha numa situação difícil, vai procurar Jesus, Jesus chama ela de cachorra. Todo mundo sabe dessa história, né? Aquele momento em que Jesus diz assim, não é certo que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. Então, realmente Jesus chamou a mulher de cachorra. Aí se fosse você, irmão, Jesus chamando de cachorra. Estou dizendo assim, eu vim procurar ajuda e esse homem aí chama a gente de cachorra. Não quero mais saber disso não, né? No entanto, Jesus disse para aquela mulher disse assim, sim, Senhor, acontece que os cachorrinhos ficam satisfeitos com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus diz assim, mulher, tu tem uma fé grande. Ele diz isso em Mateus 15, 28. Então Jesus respondeu, disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Então, tem gente que tem uma fé zero, não tem fé nenhuma, tem gente que tem uma fé pequena, tem gente que tem uma fé grande, e tem outras pessoas que têm uma fé inigualável. Grande, é maior que grande. O exemplo está aqui no servo do centurião. O centurião pediu, o centurião é aquele cara que cuida de 100 homens, aquele comandante do exército, que cuida de 100 soldados, e simplesmente tinha um servo dele, um soldado, servo dele que estava doente, e ele pediu a alguém que fosse lá, pedir a Jesus que curasse o servo dele. Aí Jesus disse assim, eu vou. Disseram até que ele, rapaz, vai lá porque esse cara é gente boa, construiu a nossa sinagoga, ele merece ser o senhor atendê-lo. E ele foi. No caminho, Jesus mandou um recado, fala para ele que não precisa vir não. Eu não mereço isso não. Eu não sou digno, eu não me achei digno nem de falar com ele, pedi foi para alguém ir. E eu também não sou digno de que ele chegue na minha casa não. Ele é grande, eu sou pequeno. Aí Jesus diz assim, nem Israel, na minha terra, lugar que eu vim para curar esse povo, para redimir esse povo, eu não encontrei tamanha fé. Era maior do que grande, irmão. Fé inigualável daquele centurião. E Jesus não foi na casa dele não, simplesmente não foi. E o servo ficou curado, só por causa da fé daquele homem. Então a nossa fé, irmão, precisa ser uma fé grande, se possível, excepcional, para que Jesus possa dizer,
Esse aí é diferenciado. Porque a pergunta aqui é a seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo sabe dessa história, né? Os crentes aí sabem. Aqueles 3 jovens de Israel que estavam na Babilônia e que o rei mandou fazer uma estátua. Eu falei, todo mundo vai ter que se ajoelhar diante dessa estátua. E os 3 jovens de Israel ficaram de pé, porque em Israel eles não se ajoelham para ninguém, somente para Deus. E o rei disse, esses caras, aliás, os fofoqueiros, correram e disseram, ô rei, 3 caras aí, ó, não se ajoelharam não. Sempre tem fofoqueiro, né, irmão? Não tem jeito. Aí, 3 caras aí não se ajoelharam não. Aí foi. O rei chamou ele e disse, rapaz, é o seguinte, vocês não estão por dentro da ordem não? Estamos, sim, senhor. Ele falou o seguinte, eu vou dar uma chance para vocês. Vou pedir que a turma toque de novo. E no toque da trombeta vocês se ajoelham, tá bom? Eles disseram, senhor rei, não canse os tocadores não, porque vão ficar cansadinhos aí, nós não vamos nos ajoelhar, porque nós jamais nos ajoelharemos diante de coisa alguma, só esse joelhinho aqui só se dobra diante de Deus. Aí o rei disse, esquenta aí 7 vezes mais esse fornozinho. Estava até passando ontem, não era? Numa novela aí. E os caras foram jogados lá. Aí responde a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Um forninho com 300 graus? Um forninho com 300 graus? Irmão, nós precisamos ter uma fé grande para que onde nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer situação, nada venha nos separar do amor de Cristo. De manhã na escola bíblica eu contei aquele caos lá de um país que estava em guerra. Eu já contei isso aqui umas 40 vezes, 41 agora. Aí o país em guerra e chegaram alguns soldados e bateram lá na porta, a portinha fechada, todo mundo louvando a Deus, bem baixinho, né, com medo da guerra. E 2 soldados bateram na porta, quebraram a porta, entraram e falaram assim, quem é o pastor? O pastor disse, sou eu. Falou assim, pastor, pede para quem não for crente, saia, porque crente vai morrer. Fica só os crentes, vai morrer aqui só crente. Quem não for crente, saia, porque senão vai morrer junto. Aí eu quero ver, irmão, Diz a história que, menino, a correria foi grande para essa porta. Era um bocado de gente saindo, quase não conseguia sair, irmão. Ficaram quem? Pastor e meia dúzia de crente. E aqueles 2 soldados disseram assim, pastor, pode continuar o culto. A gente também é crente, a gente só queria saber quem era crente ou não. Quem nos separará do amor de Cristo? 2 soldados ameaçando? Rapaz, tem tanta gente, irmãos. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós nos acovardamos em determinadas situações e não sabemos responder essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Sim, tem gente que qualquer tribulação vai embora. Perseguição, angústia? Tem gente que não pode ficar angustiado, que fica em casa, ainda está em depressão e não vem mais para a igreja, porque a angústia tirou ela da igreja, tirou ela de Cristo, a fé vai lá para 0. Aí pergunta, perseguição? Os crentes
os primeiros crentes no tempo dos apóstolos foram perseguidos, e aquela perseguição que eles sofreram serviram para o crescimento do evangelho. E a nossa perseguição, para que é que serve? Para a gente se acovardar e não vir mais para a igreja, nem querer mais saber de Cristo? Fome, meu Deus, não estou com fome não, mas perdi o emprego. Perdi o emprego, não vou mais para a igreja. Só venho para a igreja quando eu arranjar emprego. Nudez, aí é outra coisa. Perigo, espada. Tudo isso não pode separar o crente que fez um compromisso com Deus. Amém? Às vezes nós somos iguais a políticos ruins. Prometemos como sem falta, né? No dia do batismo está aqui o pastor, você promete que vai ser fiel. Prometo. Prometo. Você promete que alguma coisa que o pastor falar com você, esquecer de falar com você, de repente acontecer alguma coisinha, você promete que não vai ligar para isso? Prometo. Aí, a primeiro probleminha que acontece, não vem mais para a igreja. Aí você encontra com o irmão, irmão, foi o que aconteceu? Rapaz, qualquer besteirinha, não vem mais para a igreja e abandona a fé. A fé caiu para 0. Se todas essas coisas separam a gente do amor de Cristo, o nosso amor por Cristo não existe. Nós precisamos nos converter de verdade, porque o crente convertido de verdade é aquele que jamais vai embora de Cristo. Eu não estou dizendo que a pessoa, às vezes, está nessa igreja e de repente aconteceu alguma coisa e não quer mais estar aqui, tudo bem, isso é normal. Pastor, não quero mais estar aqui, eu vou para outra igreja. Beleza, isso não é separar de Cristo, não. O cara pode até ir embora para outra igreja. Eu estou dizendo separar de Cristo, abandonar a fé. Não se converteu, porque o verdadeiro convertido, nada abala ele. Pode vir o que vier, meu irmão. Estamos junto e misturado com Cristo. Amém, irmão? Amém. Por causa do insuperável amor de Deus. Eu estou certo de que nada disso, diz Paulo, vai me separar do amor de Cristo. Fui convencido, eu tenho convicção que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar agora, irmão. Pai querido, quantas vezes na nossa vida nós passamos por problemas? Porque enquanto vivemos nessa terra, vamos ter problemas. A tua palavra nos diz isso. Que no mundo tereis aflições, problemas. Porque o problema é inerente a pessoas que moram nessa terra. Mas, Pai Santo, o que na verdade nós queremos é que essa fé que nós temos em Cristo seja uma fé grande, inabalável. Uma fé, Senhor, que possamos passar por qualquer problema, até pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Mesmo assim, possamos dizer que nada vai nos separar do amor de Cristo, porque nossa vida, Pai Santo, não se resume somente nessa terra. Pelo contrário, nós estamos aqui passando uma chuva, passando um tempo curto, Pai, porque a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais. A verdadeira felicidade não está aqui na terra. A verdadeira felicidade está com o Senhor. E por isso, Pai, nos ajuda a cada dia a preservarmos essa fé. Que o Senhor a cada dia esteja conosco, nos dando força, superação, para que possamos chegar no fim da nossa vida, da nossa estrada, e podermos dizer, como diz o apóstolo Paulo: acabei a carreira, mas guardei a fé, e o que está preparado, que Jesus preparou, vai nos dar, porque Ele não é homem para que prometa e falte. Jesus promete e cumpre.
Por isso, Pai, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas, por aquelas que ainda virão e pelo futuro que nós vamos ter contigo eternamente morando nos céus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.